vilões, Chrysler aqui, e no vídeo de hoje vou falar sobre o quinto e último episódio da sexta temporada de Black Mirror, intitulado Demônio 79, e vem aí mais um episódio falando sobre o comportamento humano, mas não só o comportamento humano, mas o comportamento como sociedade. E aí, obviamente, vou falar de todos os detalhes desse episódio, a minha interpretação, que nem eu fiz nos episódios anteriores. Inclusive, caso você ainda não tenha assistido aos vídeos, tem playlist aqui no canal, aqui na descrição também, então não perca nenhum conteúdo de Black Mirror e também não perca o conteúdo do canal, porque eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem, então não deixa de se inscrever e já deixa seu gostei aí por essa cobertura no meio do tudo, que olha, a gente deu trabalho. Tô mortinha aqui, mas com conteúdo em dia. Bom, nesse episódio, Demônio 79, a gente se depara com a história da Nida, que acaba despertando um amuleto e ao acionar ele, ela precisa matar 3 pessoas, ou senão teria o apocalipse, o Armagedon, né? Acabaria com a humanidade. Pra gente trazer essa grande discussão do episódio e como eles trazem o comportamento da sociedade, né? Eu acho que é muito válido falar um pouquinho sobre a nossa protagonista do episódio, porque a gente vê que ela tem mudança do início pro episódio pro final, né? Ela tem uma jornada que é bastante interessante. Inicialmente a gente conhece ela ali como essa vendedora da loja de sapatos que acaba engolindo sapo o dia inteiro, então você vê ali logo no início o cliente sendo completamente rude, ela falando bom dia e a pessoa só virando a cara. Também a menina que trabalhava ali com ela, né, ela era completamente preconceituosa, inclusive ela externalizava que ela era contra a vinda dos imigrantes ali para Londres, e tanto por suas posições políticas também, que ela vai falando ao longo do episódio. Então a gente se deparava com várias situações em que pessoas eram grosseiras com ela ou invasivas até mesmo, e ela nunca conseguia ser responsiva. Ela era um pouco imaginativa, né, ela se imaginou aí matando algumas pessoas. É até interessante porque esse episódio ele também traz uma linguagem, né, dos filmes de terror antigos, então aquele sangue bem vermelho, né, a gente vê isso nas cenas e também na linguagem de como é filmado esse episódio, até pela época que ele é situado. E enquanto isso, ela ficava vendo aquele manequim que tinha aquela jaqueta vermelha, que era basicamente para ela uma representação de um tipo de mulher que ela gostaria de ser, uma mulher segura de si, segura das suas convicções, que a gente vê aí depois no final do episódio. E aí, né, quando ela se depara com esse amuleto, quando ela tá almoçando ali no porão, ela acaba sangrando e é o que aciona. Só que é interessante porque lá, né, a gente vê que o próprio Sr. Posset, que era o nome da loja de sapato, quando o chefe dela fala pra ela ir almoçar no porão, ele fala que ele adorava trabalhar lá até pra ficar longe da civilização. E a gente depois tem a percepção, né, quando a gente entende o que é esse amuleto, que ele também acionou um demônio ali no passado, tanto que ele juntou os jornais que falavam das mortes que ele fez, então a gente tem exatamente 3 mortes ali, e o sucesso do 1º de maio, que era a data limite, que depois o Gap explica pra ela, né? Então esse é um detalhe bastante interessante sobre o episódio também. E aí ela volta pra casa, e é muito interessante falar desses momentos que ela tá em casa, porque de uma forma geral a gente vê que a violência tá aumentando, né? Até quando o político vai ali na frente da loja, ele fala como o bairro estava perigoso. Tem também a marcação na porta dela, que era uma marcação para sinalizar que ali morava uma pessoa que era imigrante, que era o NF, né, de Frente Nacional, que passa no jornal falando que a extrema-direita cada vez mais estava presente e que a violência com isso também estava aumentando, além da própria guerra, né, que a gente via no background. Então a gente via que era uma situação em que o mundo em si estava colapsando. E aí quando o Gap explica para ela como que funcionava esse amuleto, né, que ela tinha que matar essas 3 pessoas, ele chega a falar que pra acionar ele, inclusive a pessoa precisava ser corruptível, né? E um detalhe que eu achei muito legal também é que ele fala que ele era novato ali e que ele precisava passar por essa missão para ganhar suas próprias asas, mas é muito interessante como a sua própria roupa já tem o formato de asas de anjo. Elas simulam, né, como se fossem asas de anjo. E aí ele fala que ela tinha essas características tanto por causa dessa parte imaginativa dela, que ela, mesmo não conseguindo responder e sendo uma boa pessoa, ainda assim ela imaginava matando essas pessoas. Então existia certo ponto da personalidade dela, né,
em que ela possivelmente poderia matar pessoas facilmente ali. Mas a gente vê que a experiência em si é bastante traumatizante, bastante problemática, mas ela vai ficando confortável. E esse experimento, de uma forma geral, ele fala muito como é uma forma de limpar a sociedade, né? E o episódio, de uma forma geral, também traz essa temática muito forte, porque a gente tem até aquele político, que é o Michael Smart, que o slogan dele era: se você quer mudança, não fique pedindo apenas por mudança, vote por uma. Só que ele era a personificação da não mudança, né? Ele representava a oposição da extrema-direita que estava ganhando força, mas quando ela vê o futuro, né, a gente vê que era um futuro de massacres, que ele era uma pessoa completamente ruim. Então ele não era uma real mudança, ele era justamente o oposto da mudança. E na realidade traz também, né, que a humanidade, de uma forma geral, ela não se modifica. Por mais que você tente fazer uma sociedade melhor, como a forma que o Gap convenceu ela de matar as pessoas que fizeram algum mal. A gente até vê uma pequena mudança com a primeira morte, porque a gente vê que o futuro daquela menina muda, porque ele fala que ela seria mãe aos 29 e depois seria avó aos 57. Então, ela deu mais tempo de vida para aquela criança, para aquela mulher, né, no futuro. Então, ela acabou fazendo uma melhoria, mas a sociedade em si, como um todo, não muda. E é interessante a gente ter esse ponto de vista, principalmente num episódio que fala de uma época do passado, e a gente vê exatamente isso até hoje. Então, quando a gente vê que a personagem ela vai ficando confortável com esse experimento, ela só é interrompida porque a gente tem aquele policial que era uma pessoa boa e ela chega a questionar ele: você é uma pessoa boa? E ele fala: eu espero que sim. Então isso também traz ela de volta, e por isso ela não mata o político ali, porque ela tava se corrompendo. Então é basicamente um episódio que fala: ou você se corrompe e se torna um deles, ou você não se corrompe e a sociedade simplesmente é extinguida, né? E o episódio ele também traz essa relação da vivência dela, né? Eles fazem um paralelo dela e do demônio, que a vivência deles era quase como se eles fossem inexistentes, que eles viviam em um isolamento eterno ali. No final das contas, pelo que ela tá querendo mudar realmente, mudar aquela sociedade que era ingrata com ela. E no final, o Gap acaba convidando ela pro esquecimento eterno, para eles viverem isso juntos. A Nida e o Gap são personagens que eles se complementam, que eles têm uma vivência muito parecida. Ambos sentem que eles vivem um vazio da vida. E por isso a gente tem esse final, né, em que ele convida ela para viver esse vazio em conjunto. Então, basicamente, esse episódio, ele fala do comportamento da sociedade como um todo, sobre você se corromper e se tornar aquilo que você é contra, e que por mais que você consiga pequenas mudanças, a sociedade como um todo, ela não vai mudar. Então, o que você realmente tá querendo salvar? Vale a pena salvar essa sociedade? Pelo que você exatamente tá lutando? Mas eu quero saber de vocês, qual que foi a sua interpretação desse episódio? Teve mais algum detalhe que você reparou e eu não falei aqui? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!